professor Antônio Moretti é dentista graduado pela Faculdade de Odontologia de Santo Amaro. Ele concluiu sua residência em periodontia pela University of Rochester Eastman Dental Center em Rochester, Nova York, e é diplomado pelo American Board of Periodontology. O professor Moretti foi professor pela Universidade do Texas em Houston, onde foi diretor do programa de Advanced Education em Periodontia e foi diretor clínico da pós-graduação por 10 anos. Hoje, ele é Clinical Associate Professor pela University of North Carolina, Chapel Hill. Olá, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela participação. Nós estamos hoje com uma pessoa que vem trabalhando com odontologia aqui nos Estados Unidos já há um bom tempo. Eu gostaria de apresentar para todos o Dr. Antônio Moretti. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui desse nosso bate-papo. Obrigado, João. Obrigado pela oportunidade de poder falar com você e ajudar as pessoas que têm interesse de estudar aqui ou de ter uma vida nos Estados Unidos. Então, é um prazer estar aqui. Legal, legal. Bom, a gente conhece algumas pessoas em comum, que é esse mundo tão grande que acaba se tornando muito pequeno. É verdade. A Lisa e a Juliana Kenji. A Juliana, eu tive a oportunidade de conversar com ela também essa semana. A entrevista dela vai para o upload na próxima semana. E quando eu soube de você, a Lisa disse que você já estava aqui nos Estados Unidos há um tempo. Como que foi a sua época de graduação? O que trouxe você aqui para os Estados Unidos? A história é meio longa, mas eu vou contar. Claro. Eu me formei no Brasil o que hoje é chamada UNISA, a Universidade de Santo Amaro. Sim. Na época era o ZEC. Isso foi em 1982. Ok. E eu permaneci no Brasil até 1991. Quer dizer, eu fiquei no Brasil, depois de formado, um bom tempo. Enquanto isso, eu fiz a especialidade de pério no Brasil, com o Edo Chaves e Vicente de Souza Pinto, isso já no começo da carreira ainda. E eu vim para os Estados Unidos umas 2 vezes antes de vir estudar aqui. Eu queria, como plano, eu queria passar um tempo nos Estados Unidos, aprimorar conhecimento. Sim. Então, eu vim em 1991 para a Universidade do Texas, em Houston, onde a Lisa, que a gente conversou, veio depois, obviamente, mas eu fiz um programa inicial de preceptorship em periodontia. Foi um programa de 1 ano. Na verdade, a intenção era de ficar 1 ano em Houston e retornar para o Brasil e praticar a periodontia, que eu já estava praticando, na verdade. Você já era periodontista em 91 quando veio para cá? Isso, com treinamento no Brasil, obviamente. E aí, nesse primeiro ano em Houston, eu estava com o Dr. Cafezi, que era o diretor do programa e chair do departamento. A vontade ficou de continuar nos Estados Unidos para fazer a especialidade normal de 3 anos, na verdade. Né? Não o preceptorship, mas a especialidade. Então, na época, em 91, a gente fala a palavra aplicar, que não existe em português. Né? Mas dá para entender. Dá para entender, que é o apply in English. Né? Mas eu, então, tive a intenção de fazer o curso. E eu fui aceito na Universidade de Rochester, Eastman Dental Center, que é no upstate New York, né? Nova York, pertinho de Niagara Falls. Isso, perto de Buffalo, aquela região. E eu fui aceito lá, e aí eu permaneci 4 anos em Rochester, 3 anos de treinamento, e aí 1 ano a mais que eu fiquei trabalhando em pesquisa clínica lá, que eles precisavam de ajuda e eu queria prolongar a minha estadia nos Estados Unidos, e foi assim.
E com tudo isso, quer dizer, ficou mais ou menos um total de 5 anos nos Estados Unidos como estudante, na verdade, Uma né? coisa que estava planejada para 1 ano estendeu para 5. 5 anos. Meus pais não ficaram muito contentes com isso. E aí, durante o meu 4º ano em Rochester, que eu estava trabalhando em pesquisa, surgiu a oportunidade de voltar para Houston, na verdade, onde eu tinha passado 1 ano, para ficar como professor visitante, né? Abri uma vaga lá, na verdade, um grande colega, o Edu Chaves, que é brasileiro, que mora aqui nos Estados Unidos, que é amigo meu, falou, olha, tem uma vaga aqui, por que você não vem? E, na verdade, eu já conhecia o chair do departamento, que era o Dr. Cafesi, né, que era um argentino, ele faleceu. E aí ele convidou e falou, não, vem aqui como professor visitante. Eu fiquei lá por 2 anos como visitante. Voltando a Houston, né, de Houston para Rochester, Rochester para Houston, surgiu a oportunidade de fazer o pedido de green card. Eu fui para um advogado de imigração em Houston e em 6 meses eu consegui o green card. Nossa, olha. Muita sorte, na verdade. Né? Muita sorte. E aí, desses 1 ano e meio a 2 anos de professor visitante, surgiu a oportunidade para ficar como professor não visitante, né? Que seria o caso de, então, ter uma posição mais permanente. E aí eu permaneci em Houston por um total de 11 anos, na verdade. Depois de Rochester, 11 anos. 11 anos lá, e aí foi em 2007 que surgiu a oportunidade de vir aqui para a Carolina do Norte, né, na UNC, como professor associado, e eu achei que era uma oportunidade boa para carreira e uma escola bem reconhecida, um departamento bem reconhecido, e eu já faz 14 anos, agora em julho vai fazer 14 anos que eu estou aqui. E, assim, como fala americano, na nutshell, é o resumo disso. É o resumo. Não, mas agora algumas perguntas me vêm à cabeça. Bom, eu acredito, então, você praticou a periodontia no Brasil por certo tempo, até você vir para cá, então, você, depois desse tempo, você disse, veio para cá para fazer um preceptorship com a intenção de voltar. Exato. Mas mesmo assim, a verdade é que o preceptorship ela dava a oportunidade clínica muito semelhante ao que a Lisa fez. Em prótese, eu fiz em pele. Então, você passava 1 ano como... Seria uma mini-residência, na verdade, né? Porque as residências aqui de pele duram 3 anos, era só 1 ano, na verdade. Mas, assim, eu tinha a oportunidade de ver pacientes, de participar de todos os seminários com os residentes, tudo. E aí a vontade de fazer a residência oficial aumentou. E a intenção, então, era de fazer a especialidade e retornar para São Paulo para praticar. E aí a coisa começa a mudar, né? Aos poucos, você começa a valorizar mais onde você está, o país, a oportunidade. Não existia a intenção de ficar em ensino, na verdade, como eu fiquei. Quer dizer, era isso que eu ia chegar, porque a carreira acadêmica, então, iniciou aqui. Você não tinha a academia, não participava do programa acadêmico, era professor no Brasil. Não tinha nenhum vínculo com nenhuma universidade, tanto que foi por isso eu não consegui bolsa nenhuma para vir para cá, porque você teve que vir com recursos próprios, né, para poder estudar aqui. E a intenção era retornar para o Brasil e praticar
no Brasil. Quer dizer, não foi uma coisa muito fácil, porque financeiramente, isso no começo dos anos 90, o Brasil estava passando por problemas sérios, estavam fazendo impeachment do Collor, na verdade, e foi difícil para minha família conseguir dar suporte financeiro para isso. Eu tive muito apoio de um colega grande lá de São Paulo, o Vicente Souza Pinto e a esposa dele, que no começo me ajudaram, emprestaram dinheiro, na verdade, meus pais, depois conseguiram vender uma casa em São Paulo para poder pagar o Vicente Amidor e eu continuei estudando. Mas, assim, não foi uma coisa fácil, que a gente nunca foi e nunca vai ser rico, na verdade, mas com sacrifício deu para fazer, com a ajuda de muita gente, né, de amigos, tudo deu para fazer, mas foi uma fase complicada do ponto de vista financeiro inicial. Nessa época, você tinha ideia da existência de brasileiros trabalhando aqui? Alguma referência? Existiam, assim, até onde eu sei, na época, tinha muitíssimos poucos brasileiros, isso está há 30 anos atrás. Alguns já tinham estudado e permanecido na vida acadêmica aqui nos Estados Unidos, outros tinham retornado para o Brasil, praticando odontologia. Na época, não existia ninguém que eu conhecesse, na verdade. Sabe que você então, falou provavelmente, agora... Como? Não sei, você falou agora 30 anos, rapaz, me dá um nó na garganta, porque em 91 eu lembro bem, 30 anos atrás, eu tô velho, ficando velho. Bom, eu estava longe ainda da odontologia. 30 anos atrás eu estava no colegial para entrar na faculdade. Mas você parou 30 anos e eu lembro. Era diferente, né? Era diferente. Acho que, assim, quem veio naquela época do Brasil para estudar aqui, e tem gente que veio antes que eu. O Hélio Chaves, por exemplo, que é um grande amigo, veio muito antes que eu, e tiveram outros também que vieram, né? Sim. Simão Con, que era lá da USP de São Paulo. Eu vou contar uma história do Simão Con, então, já que você trouxe o nome dele. Você tendo vindo de São Paulo, acredito, bom, eu sei, por exemplo, que você, bom, o que a Lisa disse, você era conhecido do José Roberto Cortelli. Isso, Cortelli foi meu professor. Débora Palos. Amicíssima minha, gosto muito da Débora. Aí vem. Você conhece, então, esses dois que fizeram a minha formação. Simão Con existiu na minha vida, apareceu na minha vida, quando a Débora mencionou o nome dele para a gente em aula, porque ele tinha falecido recentemente, naquela época. E ela disse que ele era professor aqui, eu não sei em que local, mas o nome dele marcou a minha vida naquela época, porque, primeiro, ele era brasileiro, ele era dentista e tinha se destacado dentro da odontologia aqui nos Estados Unidos, sabe? E agora conhecer, então, poder conversar com você que tinha ele também como referência, puxa, é sensacional isso, sabe? É muito legal. O Simão Con ele estava, acho que na BU, na Boston University. É mesmo? Ele acho que passou também um tempo em Michigan. Ele era muito amigo do Raul Cafesi, que era o chair meu lá em Houston. Era uma comunidade de brasileiro, argentino, na verdade, sul-americano, que se conhecia. O Simão era uma pessoa bem conectada, muito simpático, tanto que quando eu vim para estudar, eu tentei pegar a bolsa para estudar, né, mas não consegui porque não tinha vínculo com nenhuma universidade. Mas o Simão
eu lembro, ele era muito gente boa. Ele falou assim: olha, o Moretti, ou ele é louco, ou ele sabe o que ele quer. Porque querer ir para os Estados Unidos para estudar, depois de estar formado já há alguns anos, é Aham, uma ou outra, né? sim. E ele foi muito, assim, deu muito suporte, de apoio e tudo Uhum, mais. E sim. é uma pessoa boníssima, infelizmente faleceu. E eu acho que ele foi uma influência grande para o Brasil, Sim. em termos de quem que veio para os Estados Unidos ou não. Quer dizer, eu não tive um contato por muito tempo com ele ou muito perto Aham, dele, mas era definitivamente uma pessoa marcante para o Brasil, para a sim. odontologia brasileira, e tem tantos outros também, né? Ele Né. não é o único, Não, com mas ele certeza, mas é para você ver como que o círculo acaba fechando, isso. sabe. Como que, como que as coisas são. Olha, e realmente foi um nome que me marcou e eu acho que o que me chamou bastante atenção também na época foi o carinho com que a Débora falou dele em aula, sabe. E trazer uma pessoa que para a gente era completamente desconhecida, a gente não tinha nenhuma relação com nada e ninguém, mas como ele também era importante para ela, pelo fato dela trazer isso ao conhecimento de todo mundo e, olha, foi muito puxa, é sensacional a gente agora poder conversar e ter essa essa relação, né, esse intertwine que a gente fala, assim, de pensamento, de gente que, indiretamente diretamente ou indiretamente acabou conhecendo essas influências. A Débora também nossa, ela é sensacional, muito É. É muito uma legal. linha de continuidade, né? É. Você vê que eu recebi ajuda de muita gente, como eu Aham. falei, o Vicente, o Dr. Con, o Hélio Chaves, Sim. e eu acredito que eu tenha ajudado outros também de outras formas, quer Uhum. dizer, e expande, né? Agora, Sim. obviamente, a população de dentista brasileiro que veio e ainda está vindo para os Estados Unidos ou está indo para outros países Aham. aumentou demais, né? A gente hoje em dia é impossível conhecer todo mundo que está É. aqui, mas teve uma época que dava para Dava para saber. você fazer É, montar uma comunidade de gente que se conhecia. é, eu lembro o Simão tinha muito interesse na odontologia sul-americana e todos os anos quando tinha os encontros da Academia de Periodontia Americana, Aham. por muitos anos, isso já no começo, eu ainda era estudante aqui, ele organizava um grupo de dentista latino-americano para fazer o café da manhã dos Olha, latino-americanos. que legal. E aí tinha grupo de americano não, de sul-americano e brasileiro, né? Aham. E a língua era O portunhol, portunhol. mas era super divertido, porque era, assim, era um grupo enorme de Uhum. pessoas e ainda existe, mas esse café da manhã latino-americano, É. depois do falecimento dele, do Simão, Aham. a gente tentou fazer mais uma ou duas vezes, mas infelizmente não continuou, Sim. não existe. Bom, a minha intenção com esse projeto que a gente iniciou esse ano é tentar abranger o máximo de brasileiros que a gente conseguir e tiver contato, porque a minha história de vinda para cá, ela foi ela foi interrompida antes de iniciar, porque foi dito para mim em 94, no meu primeiro ano da faculdade, que era impossível o brasileiro vir para cá trabalhar. Então, eu carreguei isso por muito tempo, isso foi até 2007, quando eu vim para cá tentar uma vaga no lugar onde eu trabalho hoje, e até então não tinha, para mim era impossível. Então, da mesma forma que foi dito para mim isso um dia, muita gente também no Brasil ouve dizer que não é possível, não tem como, é muito difícil, mas entre ser muito difícil e impossível, é um gap muito grande, é um espaço muito, muito grande. É. Então, a intenção
de fazer, de colocar em contato o pessoal daqui dos Estados Unidos com o pessoal lá no Brasil, é realmente mostrar que as histórias, elas podem ser parecidas, elas vão se tornar coincidentes e despertar. Poxa, se ele conseguiu e a gente tem uma história parecida, acho que dá para eu tentar também. Mas tentar colocar assim no chão de vez essa ideia de que é impossível e não tem como, sabe? Então, acho que quanto mais gente eu conseguir trazer, agregar, poder conversar, conhecer da história, acho que vai ser muito melhor para todo mundo. Eu acredito, assim, as oportunidades, esse é o país da oportunidade, né? Sim. América, e eu nunca, assim, como é que fala? Discourage, nem sei como é que fala em português. Desencorajar, desencorajar mesmo, isso. Nunca chego a dizer isso, mas assim, e a um ponto você tem que dar a realidade, né, das Sim. coisas, e no outro motivar as pessoas e mostrar o caminho para que eles querem seguir. Eu estou aqui, como você sabe, já há quase 30 anos, e nessa caminhada de 30 anos, não foi só brasileiro, muitos outros estrangeiros que a gente está competindo com o mundo inteiro que tem o desejo de vir trabalhar, estudar aqui na parte de odontologia. Então, eu vi muitos exemplos, as histórias são diferentes, né? Os caminhos são diferentes e as coisas se ajeitam de uma forma ou de outra, mas assim, tem muita... As oportunidades existem, talvez hoje um pouco mais difícil do que há 30 anos atrás, quando eu vim aqui, mas elas existem ainda e se a pessoa tiver determinação, boa vontade e seguir algumas coisas básicas, né, consegue o que ele ou ela quer fazer aqui. Ainda existe isso, ainda é um país que dá oportunidade para isso. Legal. Uma coisa que eu acabei aprendendo também nessas conversas que a gente começou esse ano, eu conversei com o Dr. Leonardo Marchini, que ele trabalha na Universidade de Iowa e está trabalhando com gerontologia e clínica geral, tá? E uma coisa que ele falou que eu realmente não tinha conhecimento são os dois tipos de track que existem aqui, que é o clinical track e o tenure track, tá? Você correu por algum desses lados? Qual que foi a sua linha de dentro da academia aqui nos Estados Unidos? Eu iniciei em Houston quando eu peguei a posição que não era mais de visitante no research track, que seria de pesquisa. Entretanto, eu vi depois de um tempo que eu era muito mais clínico do que researcher, né? Porque na verdade eu fiz mestrado, eu não fiz doutorado aqui. E aí eu mudei de research para clinical track, e quando eu mudei para cá, para North Carolina, eu continuei no clinical track. E não estou no tenure track, que é outra coisa. Tenure que seria uma posição, entre aspas, mais garantida, apesar que eu vi gente já perdendo emprego com tenure também. Verdade. Se você fizer alguma coisa errada aqui, eles te mandam embora de qualquer jeito. Com tenure ou não. Então, a minha intenção, a verdade, principalmente aqui na Carolina do Norte, tem muito pesquisador aqui, então foi muito mais fácil ficar no clinical track do que no research. Eu tive muita responsabilidade administrativa aqui, que eu fui 6 anos diretor do que eles chamam de pre-doctoral periodontology, que seria o equivalente a dirigir a parte de pério para os, como é que chama no Brasil, graduação. É graduação. Né? Então você supervisionava os alunos de odontologia, os que estavam iniciando. Foi de 2007 até 2013, 14. Aí depois eu me tornei
o diretor da pós-graduação, da especialidade, por mais 6 anos. Quer dizer, foi mais a responsabilidade administrativa grande. Sim. E eu não precisava fazer pesquisa aqui, porque tem gente muito melhor que eu fazendo pesquisa, então ficar na parte clínica administrativa fez e ainda faz sentido, né? E então foi assim que aconteceu para mim. Meu prazer de estar na vida acadêmica é realmente do ensino, da parte filosófica, de lidar com tanto pós-graduação como graduação, né, como fala no Brasil. E pode acreditar, o dia são 12 horas de trabalho por dia, facilmente, sem mudança. Eu imagino. Agora, você chegando numa posição realmente de destaque dentro de uma universidade americana, tendo o seu histórico vindo do Brasil, você sentiu alguma resistência por parte de colega professor ou aluno? Alguma coisa você sentiu nesse aspecto ou não? Você diz de resistência porque eu fui Porque você veio do Brasil. Eu não sei, assim, se as pessoas têm um problema, dificilmente o americano vai expressar isso, né? Assim, como é que chama, de prejudice, né? Preconceito mesmo. Preconceito ou não. Assim, o fato que eu tive o meu treinamento nos Estados Unidos, o fato que eu sou board certified, que seria o certificado da Academia de Pedagogía Americana, que eu passei pelas credenciais americanas de treinamento. Nunca me intimidaram, quer dizer, se alguém teve algum problema comigo e ficou meio assim de pé atrás, para mim eu nunca me senti diminuído ou menor, ou nunca senti isso. E eu me sinto equivalente a qualquer periodontista americano. E sem ser arrogante, na verdade, não, né? Claro, eu acho que não, sem dúvida. Existe igualdade de treinamento, de background. E não sinto isso. As pessoas, às vezes, aluno, ou hoje menos ainda do que no passado, mas assim, às vezes não entende o seu accent, né? Do jeito que você fala inglês. Aqui, ó. Aqui, ó. Mas por isso, quase todo dia. Mas para mim, vou ser sincero, isso não me incomoda mais também. Assim, eu acho assim, é importante falar o inglês corretamente. Agora, do jeito que você pronuncia as palavras, que talvez assim, é óbvio que você não nasceu e cresceu aqui, isso não me incomoda, não. Em vida acadêmica, normalmente, porque tem tanto estrangeiro dentro de escola, é normal, entendeu? Não é uma coisa que me incomoda e outra se incomodar os outros, o problema é deles. O problema é deles, exatamente. Não, eu perguntei isso porque eu acho que até é um assunto que eu gosto de abordar às vezes, porque muita gente no Brasil fala que o americano ele desfaz dos outros por não ser americano, porque você é brasileiro, por causa disso, daquilo. E ainda que eu no fundo soubesse que a resposta ia ser não, acho que é sempre bom a gente reforçar essa ideia, porque no período que eu estou aqui, vai fazer 14 anos esse ano que eu cheguei também, e olha, eu nunca fui deixado de lado nem por paciente, nem por americano com quem eu trabalho, sabe? Eu acho que a reação que eu tive sempre foi ao contrário. As pessoas se admiravam pelo fato de eu ter deixado a minha vida profissional no Brasil para iniciar tudo do zero aqui, sabe? Então, no fundo, eles nutrem uma certa admiração por essa coragem que os brasileiros ou os estrangeiros eles têm
de reiniciar tudo aqui. O americano, obviamente, talvez há 30 anos atrás, voltando o tempo um pouco, era um pouco mais, tinha um pouco mais de resistência a isso, né? Okay. Eu acho assim, o americano tem muito de inclusividade, né? De aceitar as pessoas como elas são, seja raça, religião, seja o que for. Existe um tratamento de igualdade, ainda que seja no papel, às vezes, mas, assim, no geral, dentro da universidade, o environment, né? O ambiente é propício para isso. Então, eu não me sinto, de forma nenhuma, tratado de maneira diferente, e não me sinto inferior, não me sinto... Pelo contrário, eu falo mais línguas do que eles falam, muitas vezes, então, e tenho uma experiência de vida talvez mais ampla do que muitos, na verdade. Mas, assim, eu não sinto isso. Eu acho que carregar isso não ajuda para ninguém, não, né? não, Tem com que certeza. deixar isso de lado. Com certeza. Você falou de falar mais um idioma, foi uma história que eu ouvi de um americano que perguntou para mim como é que você chama alguém que fala 3 línguas. Eu falei, o poliglota. Quem fala 2 línguas é o bilingual, fala 2 idiomas. Ele perguntou para mim, como que você chama quem fala um idioma? Eu falei, não sei. Ele falou, americano. Então, alguns deles têm essa noção, eles têm essa noção de se limitar, ficar um pouco limitado dentro do mundo. E a gente que é de fora e vem para cá, tem a capacidade de poder agregar mais coisa para eles também. Né? E tem a oportunidade. Um americano, quando eu me tornei cidadão americano, isso já faz muitos anos, um colega da escola lá em Houston falou assim: você é mais americano do que eu sou, porque você escolheu a cidadania, né? Ele falou: eu não escolhi, eu nasci aqui, eu não tive essa oportunidade. E eu achei engraçado o jeito que ele falou, né? Mas, assim, eu tenho, obviamente, muito respeito pela cultura americana. Eu entendo que não é perfeito, né? O que acontece aqui. O país tem problemas, como tem no Brasil, como tem em outros lugares. Mas, assim, o importante é respeitar a nacionalidade, a cultura, assimilar a cultura e ter respeito. Acho que é fundamental, né? E se os outros me tratam dessa forma, que me respeitam do jeito que eu sou, do meu background, da minha cultura, perfeito. A gente vive em harmonia sem ter problema. Sem problema nenhum. Eu queria voltar um pouquinho a uma coisa que você comentou com relação à sua experiência. Você fez a sua residência em periodontia em Rochester e você é board certified. Isso. No que consiste? Porque eu conversei também com o Dr. Felipe Porto, ele é board certified em craniofacial pain, que é uma especialidade nova que começou, e agora também em ortodontia. Ele obteve 2 residências aqui, um cara realmente um ponto fora da curva. O que é necessário fazer, uma vez que você termina a residência dentro da especialidade, o que envolve você se tornar board certified? Sim, depende da especialidade, os passos são diferentes. Na periodontia, você tem que fazer um exame escrito, que seria o equivalente do National Boards, Part 1 and 2, que agora está tudo junto, unido, né? Isso. E seria ter um board escrito, né? Multiple choice questions, 400 questões, você faz esse exame. Rapaz, 400 questões? 400 questões, você tem um dia inteiro para fazer. Na época que eu fiz ainda, era fisicamente, você ia junto com o meeting da academia, que tem todo ano, você fazia na sala lá do hotel com 400 pessoas, todo mundo fazia junto. Tudo junto.
Então, você faz esse exame, aí não tem nota, é pass, fail. Ou você passa ou você não passa, porque eles fazem a curva para ver sim. quem que, entendeu? Saiu da média ou não. Sim. Uma vez que você passa isso, aí você tem o exame oral, que existe um board, né, que faz esse exame oral. Na época, eu fiz em Dallas esse exame, que seria... Eu tinha que levar 2 casos clínicos que eu tratei por mais de 1 ano de acompanhamento. Ok. E do começo até o fim, com tudo documentado, fotografia, a parte cirúrgica e tudo mais. E aí eles perguntam questões de management do paciente, diagnóstico, management, treatment outcome, essas coisas. Então, você tem que documentar isso, e aí esses são sempre 2 examiners que fazem isso. E aí também é pass-fail, você não sabe quanto que você fez, quanto que você não fez. Agora, esses casos que você mostra, eu acredito que sejam os que você tenha desenvolvido durante a sua residência. Isso, durante a residência ou depois da residência. Agora, nos últimos anos, na parte de periodontia, por exemplo, eles não pedem mais para você levar o caso próprio, eles têm os casos deles. E seriam, eles chamam de vignettes, né? O caso clínico pequeno. Então, eles têm uma série de cenários que você... eles testam o seu conhecimento da parte de diagnóstico, prognóstico, plano de tratamento, etc., até resultado. E tem parte de emergência médica, de IV sedation, e vai também, porque hoje em dia eles têm como requerimento IV sedation, ACLS, né, seria Advanced Cardiac Life Support. Tudo isso hoje é parte do exame escrito e o oral também. Né? Poxa, nossa vida, o negócio tá bem mais abrangente. Eu achei interessante isso que você falou, deles trazerem esses vignettes, porque é como se eles já soubessem o resultado e quer saber se você vai chegar na mesma ideia que eles têm. Isso, porque eles achavam que, na época que eu fiz, eu ainda podia levar meus casos. Né? Eu levei 2 casos e fui testado nesses 2 casos. Mas aí, depois que eu fiz, eles começaram a mudar para casos que eles trazem, porque quem fazia já sabia tanto do caso deles, que eles achavam que não era a melhor maneira de testar o conhecimento da pessoa. Faz sentido. Então, eles fazem assim, ficou mais fácil, na verdade, porque era difícil documentar os casos. Eu imagino. Hoje você consegue, com um telefone celular, você consegue fazer fotografias de altíssima resolução e qualidade. E antigamente devia ser realmente difícil, porque eu lembro daquela câmera alguma coisa, não sei, é uma câmera enorme, com uma lente enorme, pesada, difícil de carregar. Fazer documentação naquela época era muito difícil mesmo. Eu acho que era Dental Eye que chamava. Dental Eye, isso mesmo. Nossa, era sonho de consumo de muito colega meu. Na minha época, era tudo com filme de 35 milímetros. E a câmera era com as lentes de 100 milímetros também. E você tirava a fotografia, você ia saber uma semana depois se a fotografia era boa ou não. Né? Agora é tudo digital. Mas não, no meu caso, eu tive que levar carrossel com os slides. Olha isso. Entendeu? E você não tem muito como mudar, né? Não dava para mudar. É o que é, na verdade. Né? Quando o primeiro trabalho de faculdade que eu apresentei, eu estava no segundo ano. Tinha um rapaz em Taubaté que era a referência de todo mundo, porque ele fazia a revelação de diapositivo em um dia. Eu não sei como. Mas, ou um dia ou 3 dias, eu sei que era assim, era rápido. Rapidinho. Então, poxa, montei minha primeira
minha primeira apresentação em PowerPoint fotografando a tela do meu computador. É isso mesmo. E depois montava no carrossel. Se bobear, eu ainda acho algum outro aqui, mas não era fácil. Hoje o pessoal coloca no computador, monta, faz vídeo e põe animação. Antigamente, animação era você dançar na frente do seu, do seu Da slide. plateia. A época que eu vim para cá não tinha nem internet, assim, existia, Isso. mas não estava, assim, não tinha e-mail. Eu lembro quando eu terminei minha residência em Rochester, isso foi em 95, 96, quando era possível comunicar via internet com e-mail. Sim. E até então, assim, quando eu estava estudando em Rochester, eu tinha que escrever carta para o Brasil, né? Quer dizer, imagina, você fala isso para as pessoas, não acreditam. Não acredito. Eu tenho medo de mostrar o telefone de gancho para minha filha e pedir para ela ligar para os avós dela no Brasil. Ela vai ver aquele discão na frente. E daí? O que eu faço? Eu ligo. Alô? E não sabe. O pessoal não tem. E não só minha filha, ela tem 11 anos mesmo. Muita gente que está em faculdade hoje que olha um negócio desse e não tem ideia de como funciona. E máquina de datilografia, né? Máquina de escrever. Se eu trago uma máquina de datilografia aqui em casa, eu acho que a minha filha me põe para fora, por causa do barulho. Mas, bom, nós chegamos então, né, na periodontia, e uma coisa que eu estou muito curioso para te perguntar é, os periodontistas aqui nos Estados Unidos, eles são a grande referência na implantodontia. Enquanto no Brasil a implantodontia acabou se tornando uma especialidade onde muita gente submerge e realmente vai fundo nessa área exclusivamente, o periodontista aqui é o que toma frente dentro dessa área. A época que você chegou, os implantes não eram o que são hoje. Então, eu acredito que você tenha pego justamente essa transição daquela época dos agulhados para os que são hoje, para o que é hoje. E num país onde pesquisa e desenvolvimento é o que tem de melhor. Como que foi essa transição que você testemunhou, você viveu essa mudança? Como que foi? A história é longa, a gente pode ficar umas 3 horas falando só sobre isso. A gente fala. Quando eu vim para Rochester para fazer a especialidade, não tinha requerimento de número de implantes que colocava, mas a gente já estava colocando. Na época, em Rochester, a gente colocava muito o Astra, Sim. que agora é o Dentsply. Dentsply, isso. E para ter uma ideia, eu coloquei 15 implantes durante os 3 anos de residência. Na época era bastante. Hoje em dia, aqui na UNC, nenhum residente se forma com menos de 60 implantes. Olha isso, só para ter uma ideia da mudança. Né? A maioria, na verdade, forma com 100 implantes na média. Então, o implante realmente tomou conta da coisa. Assim, não se fazia, até onde eu sei, agulhas, ou fazia talvez implante laminado no passado, mas sempre foi uma coisa meio que não muito bem aceita no meio acadêmico, né, por causa dos problemas de longevidade desses implantes. Então, quando eu vim, já estava o sistema de osseointegração já estava mais estabelecido e não tinha o número de companhias de implantes que tem hoje e tudo mais, mas assim já estava estabelecendo e aos poucos foi tomando conta. Realmente transformou a odontologia. Mas hoje em dia, assim, a gente compete, o periodontista compete diretamente com aqui nos Estados Unidos, com o pessoal da oral surgery, né, os cirurgiões bucais,
E também a prótese, porque hoje a prótese tem, do ponto de vista de CODA, que seria o Commission of Dental Accreditation, Isso. seria o que revê o treinamento, como que é a educação, a formação do geral, seria periodontista, protesista, etc. Uhum. Hoje a prótese, por exemplo, tem que colocar, como parte do treinamento, tem que colocar implante. É mesmo? A cirurgia em si? Cirurgia, tem que fazer cirurgia. E, por exemplo, aqui na nossa escola em Chapel Hill, o pessoal da prótese faz muita cirurgia. Não é só implante, não. Eles fazem guided bone regeneration, né? Aumento de rebordo, fazem extração, quer dizer, tem lift muito, também? Fazem até sinus lift, fazem. Olha isso. Então tem que a gente chama de um overlap, né? Da parte cirúrgica em pelo menos 3 especialidades. A endodontia está mudando ao nível de familiarização com o implante. Ainda eles não estão fazendo o endodontista ter o treinamento clínico de competência de pôr implante, mas eles têm que ter familiaridade com isso, porque quando o dente falha da endo, coloca o implante. Parte para o implante. E, além disso, tem o general dentist, que também coloca implante. Então, o que era uma área restrita, talvez mais para cirurgião mucomaxilo, um periodontista, hoje expandiu para várias especialidades, né? A periodontia é a história da periodontia, né? A gente sempre corre atrás. Teve uma época que periodontista fazia raspagem, scaling and replaning, né? Isso. Não faz, porque foi tudo embora. Aí daí agarramos os implantes, foi embora de novo. Tá indo embora. E a gente acaba correndo, tem que se reinventar como especialidade e o tempo todo. Então, eu perdi noção de onde eu estava indo, mas assim, hoje em dia tem muita competitividade. Ainda do ponto de vista, isso obviamente eu tenho meu bias como periodontista, do ponto de vista de precisão, de talvez delicadeza, de fazer o procedimento cirúrgico, ainda, com meu bias, o periodontista ainda eu acho que seria a pessoa mais indicada para fazer. Sim, para poder fazer. A parte de tecido mole, né, de enxerto, também eu acho que o periodontista não tem quem reponha o periodontista. E a parte de periimplantite, que é um campo do periodontista. Isso ainda ninguém roubou da gente, né? Mas daqui a pouco rouba. Bom, não sei, porque você pegar uma periimplantite pela frente, não é... Bom, o contato que eu tenho com o implante, ele é muito pouco, porque onde a linha de trabalho que eu desenvolvo, eu trabalho num Community Health Center, e até agora, essa semana, esse mês, na verdade, foi assim de uma surpresa muito grande ter chegado para a gente a informação de que o estado de Massachusetts ele vai começar a oferecer endodontia para pré-molar, molar, o que é assim uma coisa que até então era impossível de acontecer. E o contato que eu tenho com o implante não é na parte cirúrgica, claro, eu estou longe de estar habilitado a fazer isso, mas como eu sou preceptor de residentes da Universidade de Nova York, que eles vêm fazer o AGD Program deles aqui com a gente, eu oriento na confecção da prótese, que até coincidentemente a gente vem usando da Astra, a Dentsply. Então, eu entrei em contato com um periodontista da região. Quando existe algum paciente que necessita, não que necessita, mas é que o caso dele é bem indicado, ou pode ser bem indicado para implante, eu mando para ele, ele faz todo o exame, ele tem o cone beam, faz raio-x, faz o planejamento todo. Se o paciente topa partir para essa parte,
Então, ele faz o tratamento com implante. Quando termina toda a parte clínica, cirúrgica, e ele tem alta com o periodontista, então ele manda de volta para a gente para poder, para o residente, eu não posso. Tá? Eu, como dentista, ainda que eu esteja ali, não pode sair no meu nome, mas aí eu oriento o residente para poder fazer só, então, a parte protética, a coroa. E eu vou falar, eu, sem dúvida nenhuma, eu mandaria sempre para um periodontista, porque assim, é a pessoa mais indicada, tem mais experiência e está ali para isso, né? Concordo plenamente com Não, você. mas não tem. Eu acho que não tem questão, não tem que se questionar, porque se chega um cara, um caso, primeiro que eu não acho que eu seria habilitado ou capaz de fazer uma identificação clínica de uma periimplantite. Tudo bem. São poucos os casos que já apareceram, mas se eu vejo qualquer coisa assim, eu não vou mandar para um cara, para um protesista, que tem que é board certified em prótese, sabe? Eu vou mandar para o periodontista, entendeu? Não tem. Essa parte ainda, como eu falei, é uma das poucas coisas que ainda ficam mesmo para o periodontista fazer. Sim. Mas, assim, e os casos de periimplantite, a tendência é ter mais e mais, né? Quanto mais implante nós colocamos, mais complicações vão acontecer, mais vai aumentar. Quer dizer, ainda tem muita coisa que a gente não sabe, né? Como se sabe diagnosticar, mas não sabe tratar muito bem. Ok. Mas é uma parte interessante da nossa Já especialidade. tocando então nesse assunto, o que que difere então? E talvez a nossa conversa vai ser um pouquinho mais longa, porque agora está começando a vir umas perguntas para mim aqui. Tudo bem. Uma coisa que chegou para mim não faz muito tempo são implantes de zircônia. Você acha que essa vai ser a grande, essa é uma grande sacada dentro da área de implante? Olha, eu não sei a resposta, para dizer a verdade. Ok. Eu acho que ainda é muito inicial o que se sabe sobre zircônia. Com certeza não é de uso generalizado. Até onde eu sei, a gente não usou aqui, até hoje, aqui na UNC. Já vi casos clínicos, já vi apresentação em congresso, essas coisas, mas ainda é titânio. O que a gente coloca, se titânio é uma grande coisa ou não, a gente sabe que tem problema também, longevidade, mas a resposta, eu não sei, acho que vai ser difícil de zircônia tomar o lugar do titânio, mas talvez eu esteja errado. Não, ok, não, Talvez esteja errado. porque foi uma coisa nova e até uma paciente minha. Bom, a região que eu moro aqui tem muita gente que preza muito pela vida natural, sabe? Foge. Bom, aqui tem muita gente extremamente contra o uso de flúor. A região que eu tenho, a fluoretação na água nunca passou, então as crianças aqui elas não têm flúor na água por conta de um lobby muito grande de muita gente que impede isso. Então tem muita gente que se coloca uma restrição muito grande com que vai colocar no próprio corpo, no próprio organismo. E uma paciente que eu tive uma ocasião, ela perguntou: escuta, mas só existe metal que dá para colocar? Eu falei: não, existe uma possibilidade. Eu não sei falar muito sobre ela, mas eu sei que hoje em dia não existe só implante, não existe só titânio. Mas eu conheço uma pessoa que pode te resolver essa pergunta. E aí eu mandei ela para um periodontista e aí com certeza ele ia ter toda a descrição, explicar os prós, os contras de tudo. Mas acho que pelo menos ter uma opção assim, acho que é interessante, acaba sendo interessante. Eu concordo com você. Agora, assim, eu não, para ser honesto com você, eu não sei sobre longevidade Uhum. e estudos
que podem comparar com o titânio. É uma coisa que eu não tenho estudado, não sei direito Não dizer. sei. Tudo é novo. Bom, então, mas pelo menos havendo essa opção, isso é bom. Agora, Antônio, você trabalha como faculty full-time? Você é período integral dentro da faculdade? Isso, eu estou aqui 7 dias por semana. 7 dias, eita. Hoje é sábado e eu estou aqui no meu escritório. Você está vendo aqui estou na escola. Sim. Eu gosto de trabalhar aqui porque apesar que eu não preciso estar aqui em final de semana, é onde eu me sinto mais à vontade, porque eu tenho tudo, né? Tenho a parte de internet está toda aqui, de patient record, de livros, artigos, essas coisas. Então é muito mais fácil trabalhar aqui do que em casa. Sim. Mas assim, minha rotina hoje principalmente post-COVID, né? Tanto que mudou a nossa vida nesse último ano, eu tenho mais atividade clínica do que antes. Eu trabalho 2 dias em faculty practice, 2 dias legal. das 8 às 5 eu vejo pacientes, segunda e quinta eu vejo paciente o dia inteiro. Legal. De quarta de manhã eu fico com os alunos da pós-graduação na clínica, que é das 8 ao meio-dia, e de sextas-feiras eu fico o dia inteiro com os alunos de graduação, que seriam os dental students, o dia inteiro fazendo pele. Então, me sobra 1 dia e meio para fazer catch-up com tudo, alguma coisa de pesquisa clínica que eu estou no momento envolvido, e tem muito comitê, tem muita parte que eles chamam de service, né, para a universidade, e preparar aulas, seminários, essas coisas. Então, está assim hoje. Então, assim, a vida é bem ocupada, bem ocupada. No faculty practice, você vê todo tipo de caso? É uma clínica dentro da faculdade mesmo? A escola aqui é bem reconhecida, talvez uma das pioneiras de estabelecer um faculty practice bastante forte aqui. Somos 60, uma média de 60 professores. Olha só. E praticamente todo mundo que vem aqui trabalhar tem que ver paciente. É parte do contrato, na verdade. Sim. E obviamente, meu papel é exclusivamente como periodontista. Então, eu faço tudo de pério, incluindo extração, bone grafting, né? Site preservation, essas coisas, sinus lift, you name it, implants, tudo que é cirúrgico de pério eu faço. E é uma coisa gostosa de fazer, porque eu trabalho com o pessoal da prótese, aqui tem dentística restauradora. Está cheio de brasileiro aqui. Isso, eu ia perguntar se tinha mais brasileiro trabalhando com você. Tem brasileiro de monte aqui. Eu mesmo? sou o vovô deles, porque eu estou aqui há mais tempo. Mas tem mais ou menos 11 brasileiros. Olha, que legal. 11 ou 12 brasileiros. Tem muita gente na parte de dentística restauradora, um pessoal muito bom, tem gente ótima aqui. E na pério mesmo tem 5 brasileiros, mas tem muito. Dá para fazer, às vezes, os meetings do departamento em português. Em português. Que bacana. O chair da nossa divisão é brasileiro, que é o Cristiano Suzin, que é do sul do Brasil. Que legal. Tem a Silvana Barros, que é de São Paulo, do interior de São Paulo. Tem o marido dela, o Luiz Pimenta. Se você quiser falar com um brasileiro dentista aqui, não falta oportunidade. Eu vou pedir para você fazer essa ponte, então. Puxa, Com que certeza, legal. Puxa, que joia. Eu estava pensando, talvez, até falei ontem com o Luiz Pimenta, que ele é de Minas, na verdade, ele é casado com a Silvana, que é outra colega periodontista. O Luiz, ele tem treinamento de prótese e aqui ele está como protesista, general dentist. Ele é o diretor de
Admissions, a admissão, que fala Sim. do programa de Advanced Standing, para aqueles que querem Olha, fazer revalidar o odontologia. diploma. Isso, eu sou parte do comitê de entrevista, de Sim. selection, né, que eles falam disso. E eu até falei com ele ontem, falei, Luiz, eu vou fazer uma entrevista amanhã. Eu falei, você se importa se eu der o seu nome? Porque eu acho que ele tem uma visão boa Rapaz, que joia. do processo de application, né, que a gente Sim, fala, nossa, e que joia. seleção de alunos estrangeiros que querem fazer odontologia no Brasil. Ele talvez seja uma pessoa interessante porque ele tem a visão não só da UNC, mas também visão do país, né? Como é que que o joia. processo e tudo Poxa, mais. se você puder fazer essa ponte, ia ser muito legal trazer ele aqui também. Nossa, mas os brasileiros todos aí, se a gente conseguisse trazê-los aqui para conversar, ia ser Você vai estar ótimo. bastante ocupado, tem bastante brasileiro. Não, eu conheci uma dentista que ela está aqui na Tufts University. Você está aí já há tanto tempo, a Andrea Zandona. Oh, yeah, André, eu Então, conheço ela bem. Yeah. então, a Andrea, ela vai conversar com a gente sexta que vem. Ah, legal. Ela é ótima. Eu conheci ela nessa viagem que eu fiz para Atlanta. E Isso. na época ela estava mudando de Indiana para North Chapel Hill. Isso. E aí eu acho que ela veio aqui para Boston tem 3 anos. Ela está como no... Não, eu sempre esqueço o nome do programa. Ela foi Comprehensive Care. Ela é chair do Comprehensive Care. Isso, Isso. Ela é gente muito boa. É. Ela morava pertinho de casa, na verdade. Aí ela mudou, foi embora, infelizmente. Não, então, eu tive a oportunidade de visitá-la na faculdade 2 vezes. Eu estava por Boston, passei ali por perto, falei, André, você está por aí? Para falar um oi? Ele falou, não, claro, vim aqui. Então, ela me apresentou o departamento. Eu já tive a chance de ir na Tufts algumas vezes para fazer o Continuing Education que a gente precisa. Mas, puxa vida, ver o sucesso de gente que a gente conhece assim crescer é muito legal, realmente é muito bacana. E cada um tem uma história diferente, né? Sim. Como que o caminho aconteceu, como que as coisas aconteceram. E é uma oportunidade, talvez, dê ideias para outros que tenham a intenção de vir e entender como é que os caminhos não tem uma straight line, né? Cada Não, um vai de um jeito. não é uma receita de bolo, mas De jeito nenhum. que a gente, o que existe da diversificação e da experiência de cada um, as pessoas elas podem se inspirar a mover e realmente falar, não, dá para fazer, eu vou e eu consigo. Acho que isso é muito, muito legal. Tem muita gente de destaque aqui, como eu falei, o Suzin, que é o chefe da nossa divisão, que é brasileiro, tem o Rick Walter, que é brasileiro também, do Sul, que é o diretor clínico da escola. E na NYU, em New York, tem o André Ritter, que é o chair do departamento restaurador, que é um departamento enorme que tem na NYU, que estava aqui, na verdade. Ele mudou para New York faz uns 2 anos. Sim. Super, assim, brasileiro de destaque, com muitos accomplishments, né? Assim, que conseguiu muita coisa. Sim, eu conheço alguns desses brasileiros. Tem gente, a Universidade de Michigan tem muita gente também do Brasil. Quer dizer, tem bastante gente, que né? Joia. Para você entrevistar e conhecer do ponto de vista acadêmico. E tem também o pessoal que foi para private practice, né? Sim, tem também, exato. Não só eu tenho alguns. Eu conversei com uma moça essa semana. Ela fez o Advanced Standing na Universidade de Boston. Hoje ela tem a prática dela na Flórida.
Foi uma conversa muito bacana e eu vou mandar esses links para você poder assistir, poder acompanhar. Poxa, se fazer essa divulgação para a gente poder trazer mais gente para a gente conversar aqui vai ser muito legal. Antônio, eu queria agradecer demais o seu tempo, rapaz. Olha, foi muito legal essa conversa. Vamos ver se a gente consegue agendar uma outra hora para a gente poder conversar sobre esse desenvolvimento dos implantes que você pegou aqui. Você disse que tem 3 horas de conversa também. Mas, olha, eu quero agradecer demais a sua atenção, a sua, simpatia, que, Obrigado. olha, Deus abençoe muito você, a sua carreira aí, família, Obrigado. e daqui da Nova Inglaterra, se a gente puder ajudar alguma coisa, nós estamos aí. Obrigado, João. Prazer. Para mim foi bom falar com você e talvez ir no fundo do baú e tirar coisas lá de baixo e descobrir coisas. E eu quero também te dar os parabéns pela sua iniciativa. Eu acho assim, a gente nunca sabe a repercussão do que você está fazendo até onde vai chegar, né? Assim, é como é uma onda do mar, né? Você não sabe onde vai. Então, a sua iniciativa, a sua criatividade, conversar com o pessoal, vai ajudar tanta gente que talvez você nunca venha a saber o quanto que você ajudou os outros, né? E eu quero parabenizá-lo por isso e desejar boa sorte para você também, tudo de bom. Obrigado. E o que eu puder ajudá-lo em conectar com os brasileiros que eu conheço e com prazer, se tiver que voltar um dia, a gente volta para falar mais coisas de outros temas. Mas muito obrigado pelo convite e boa sorte com tudo aí. Obrigado, viu, Antônio? Um grande abraço para você. Não se molha muito na chuva aí, porque amanhã cai mais neve aqui. Você fica com a neve, eu fico com a água aqui, que é melhor. Um abração. Tudo de bom, felicidades. Um abraço. Valeu. A plataforma Dr. Dream foi criada para auxiliar dentistas graduados fora dos Estados Unidos a se prepararem para o processo de aplicação em programas de residência e validação do diploma de odontologia nos Estados Unidos, Advanced Standing Program. Com aulas online, aplicativos para auxiliar no estudo para a prova de inglês TOEFL e o NBDE Parte 1 e 2 e também o INDBE, o grupo exclusivo de WhatsApp para tirar dúvidas vai ajudar você a se preparar para o processo. A qualidade e seriedade colocada nessa plataforma certamente irá tornar a sua aplicação mais atraente para os avaliadores. Clique no link abaixo e torne-se hoje mesmo um aluno da maior plataforma online que visa um único objetivo: o seu sucesso.